Abrimos a nossa Bíblia em João 10. Essa mensagem tem falado ao meu coração durante a semana. No domingo, Deus ele havia tocado no meu coração sobre esta mensagem, sobre essa passagem bíblica, e eu não imaginaria que hoje seria o dia do pastor. Mas como nós temos um pastor que é Jesus Cristo, o sumo pastor, é Ele que me deu esta mensagem, e é Ele que vai conduzir a todos nós. Todos que acharam, digam amém. Está escrito, João 10, versículo 1 até o versículo... Eu vou ler alguns versículos aqui, depois eu retomo durante a mensagem. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E a chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas palavras, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Amém. Todos podem se assentar. Irmãos, nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo como o bom pastor. O bom pastor, ele leva as suas ovelhas, ou o seu rebanho, a um lugar onde há pastos verdes. Os irmãos ainda não sabem a minha história, mas eu vou contar um pouco da minha história baseada no que está escrito na palavra de Deus. Eu morava em São Paulo com meus pais, viemos para a região de Campinas, aqui na cidade de Hortolândia, e meu pai resolveu comprar animais, comprar gado, comprar cavalos, burro. Então, sobrou para quem cuidar? Eu e meus irmãos. Nós não sabíamos de nada, não conhecíamos. Íamos levar os animais para o pasto. O pastor, ele não conhece bem o pasto que não é dele. Se você anda por um pasto que não é seu, que você não conhece, você acaba caindo num buraco. Como eu não conhecia a região, nós andávamos com uma varinha, porque todo pastor ele anda com uma vara. Por quê? Porque você bate no chão para saber aonde está o perigo. Se tiver uma cobra, você já sabe, porque para ele não pegar um animal. Assim, Jesus Cristo é o bom pastor, porque Ele conduz a todos no caminho seguro. Se nós estivermos andando no caminho seguro e na sua frente você encontrar um atalho, não vá pelo atalho, porque o atalho ele te traz perigo. Em um dessas andanças, eu me deparei com um lugar onde tinha um poço, e este poço estava sem a tampa. Olha só o perigo, cheio de mato, cobrindo a boca do poço. Andando, tateando, percebi logo que ali tinha um poço. Microfone é assim mesmo, irmão. Às vezes falha.
E este poço não era raso, era fundo. Muito longe da onde nós estávamos, era muito longe o socorro, porque naquela época não tinha celular e não tinha tanto aparelho telefônico, que hoje já acabou, né? Aparelho telefônico orelhão hoje é raro existir. Mas encontramos o quê? Um jeito de proteger os animais de caírem naquele buraco. Fazendo o quê? Cercando, colocando alguma coisa para cercar. É a mesma coisa Jesus Cristo. Ele nos cerca. Através do quê? Através do seu Espírito Santo. No Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele faz-me deitar em pastos verdejantes. Olha só, você estando num caminho seguro diante do seu pastor, que é Cristo, e Ele te faz andar em pastos verdejantes. O salmista, no Salmos 81, ele clama pelo avivamento do povo de Deus e o retorno ao estado pleno da bênção e favor de Deus. Podemos ver que a Bíblia ela é repleta de exemplos de bons pastores. Mas o sumo sacerdote, o sumo pastor, ele deu a sua vida para que nós possamos entrar diante do Pai e sermos redimidos, porque a remissão dos nossos pecados só é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, mais para frente, olhando aqui, ele faz uma pergunta. Vamos dizer assim, uma pergunta. Aquele que entra por outro lado, que não é a porta do curral, é um ladrão e um salteador. Muitas das vezes nós nos deparamos, inclusive eu, há um tempo atrás, quando pastoreava os gado, nós nos deparávamos com cercas que tinham sido cortadas. Por quê? Porque eles roubavam os animais. É assim mesmo que o ladrão, ele vem e faz. Ele vem e procura apenas uma brecha. Uma pequena brecha. Ele corta a defesa que você tem, que está falha, para entrar e roubar aquilo que o Senhor Deus tem te dado. Se você tem uma brecha, uma falha na sua segurança espiritual, Deus, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, você tem que trazer Ele para que Ele possa fechar essa brecha e você poder andar em segurança. Porque a ovelha, ela gosta do quê? Ela gosta de carinho, ela gosta de afeto. Não sei se os irmãos já viram, muitas das vezes faz até pessoas na internet com animais. Eu vi um trechinho na internet, uma pessoa deficiente com um cavalo, ela pegou e jogou o seu objeto no chão lá, uma bengala, e o cavalo foi lá com a boca, pegou e deu para ela. Por quê? Porque é tratada com carinho. Se você trata com carinho, você tem carinho, você tem um retorno. É assim mesmo Jesus Cristo, Ele trata as suas ovelhas com carinho, porque Ele é o sumo sacerdote. Nós, inclusive eu vou falar de mim, eu nasci num berço evangélico, aos meus 15 para 16 anos
resolvi me aventurar. Olha só como a ovelha vai para o mundo se aventurar. Essa aventura, ela traz consequências. Mas, graças a Deus, o nosso bom pastor, ele deixou as 99 e foi atrás da perdida. É assim que ele faz até hoje. Ele deixa as que estão no aprisco e vai lá no vale, lá no lodo, lá na lama, e resgata aquela que está perdida. Assim mesmo o Senhor Jesus Cristo me fez comigo. Eu estava lá. Eu não vou falar para os irmãos aqui que eu era santo, eu nunca fui santo. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem me justificado cada dia. Eu estou aqui como servo. Eu não estou aqui como um grande preletor. Não, jamais eu quero ser isso. Eu apenas quero ser servo, ser ovelha. Porque eu estou aqui para aprender. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a cada dia. Em Isaías 40, Deus é descrito como o pastor que toma um cordeiro e protege. Vamos lá em Isaías 40, verso 11. Irmãos, eu estou um pouco nervoso, mas é assim mesmo, viu? É coisas de marinheiro primeira viagem. Já me falaram para mim assim, é o seguinte: você vai ficar nervoso, não tem problema, mas segue em diante e deixa Deus falar ao seu coração. Em Isaías 40, 11 diz assim: como o pastor apacentará, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá o seu cordeirinho e os levará para o seu regaço, e as que amamentam ele as guiará mansamente. Olha só como o bom pastor é. Ele pega o seu cordeirinho e vai levar para o seu regaço, e vai levar para um lugar seguro, e vai lhe guiar mansamente. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é, irmãos, se a gente for falar o que o nosso Deus é, nós não temos palavra, porque o nosso Deus é lindo. Quando o pastor me convidou para este momento de estar aqui pregando, levando aos irmãos essa mensagem, eu apenas lembrei de um sonho que eu tive faz pouco tempo, em que eu cheguei mais cedo no culto, preparo aqui a mesa de som, aí eu subi aqui e falava assim: santo, no microfone, santo, 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 porque santo, santo, santo é o nosso Deus. Irmãos, um sonho não é um sonho sem você sonhar com Deus. Quando você sonha com Deus, é maravilhoso. Este sonho me fez o quê? Me lembrar, quando eu acordei, eu lembrei do sonho que eu tive com a minha cunhada Débora. Eu falei: Jesus Cristo, será que eu vou estar pregando o Evangelho, vou estar trazendo a mensagem no púlpito? Aí Deus é tão maravilhoso, é tão lindo, que no sonho que eu tive com a Débora estava pregando no templo sede. Olha como que Deus é maravilhoso. E a Débora, ela tinha recebido um chamado para ser coordenadora geral. Aí quando eu contei isso para ela, ela falou assim: meu Deus do céu, confirmação de Deus. É Deus confirmando.
Aí, por esses dias eu peguei a Covid, aí falei para Deus, Deus, será que esta doença, que esse vírus é para que eu morra ou é para que eu viva? Irmãos, estava com febre, estava com dor no corpo, mas a única coisa que eu fazia era só louvar. Era só louvar. Não comia, não bebia água. Depois que Deus revelou o seu plano para mim, aí eu entendi. Porque o plano de Deus para cada uma das suas ovelhas não é ficar parada. Porque a ovelha parada, ela não dá fruto. A ovelha gera ovelha. E assim sucessivamente. Nós estamos aqui por quê? Porque nós somos ovelhas, frutos de outras ovelhas. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo que diz. Por quê? Ele é o bom pastor e nós somos apenas ovelhas. Ele se fez como ovelha muda e foi para o matadouro. Lá ele se entregou para a remissão do seu pecado, porque outra pessoa não faria isso. Se fosse eu, jamais eu iria entregar minha vida para salvar outra. Imagine os irmãos perder a própria vida para salvar uma pessoa que estava condenada. Era só Jesus Cristo, porque Deus já tinha um plano desde o princípio, porque em João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, vamos voltar atrás. O que é o Verbo? No Verbo era eu sou. Quando Deus se apresenta, ele se apresenta como Deus, eu sou. Temos aí o verbo ser, o verbo eu sou, e não há outro. Ele é único, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o começo, o meio e o fim. Desde o início da fundação do mundo, ele já tinha um plano preparado para que nós estivéssemos aqui louvando e engrandecendo o seu nome. Não estamos aqui à toa, estamos aqui para quê? Para louvar, para levar o evangelho para aquelas pessoas que estão perdidas, porque Jesus Cristo, ele diz em Mateus 9:6, depois os irmãos vão ler em casa, que Jesus Cristo, ele não veio somente para os que eram judeus. Ele veio para todos, porque os que eram deles, eles não o quiseram. Irmãos, eu vou aqui em Hebreus 13:20, que é uma eu peguei assim como referência poucas passagens bíblicas, porque eu falei, Jesus Cristo, vai que eu falo demais, porque geralmente quando eu falo demais, né? E quando eu fico quieto, eu fico calado demais. Aí eu falei, Jesus Cristo, eu vou pregar, mas seja tu comigo, porque eu sou muito devagar ou sou muito rápido. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer-nos dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Olha só, vamos observar esse texto. O Deus de paz, que é o nosso Senhor,
Ele, através do sangue, pelo conserto, porque Jesus Cristo, quando morreu, ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, porque havia uma separação entre Deus e o homem. E Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, ele ao terceiro dia ressurgiu. E o escritor diz aqui que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele ressuscitou dos mortos para nos redimir, trazendo conserto. Ele saiu da vida de morte, porque Jesus Cristo ele foi morto na cruz, foi ao inferno, tomou de lá a chave do inferno. Tanto é que o capeta não tem nem casa, Satanás não tem nem casa. Ele mora onde? Ele procura morada aonde? Ele procura morada, porque ele fica aqui, ao nosso derredor, como um leão branindo. O inimigo ele fica só rodeando, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não traga. Ele foi lá, Jesus Cristo foi lá no inferno, tirou a morte, tirou a chave da morte, tirou a chave do inferno. Ele falou assim, aqui está aqui em minhas mãos, porque todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja amada, ele nos dará a coroa da vida eterna. Em 1 Pedro 5, versículo 4, diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Olha só como o nosso Deus é muito maravilhoso. E quando aparecer o sumo pastor, ele vai nos dar a coroa de glória. O Senhor Jesus Cristo, ele revelando aqui na carta de 1 Pedro, o nosso galardão, que nós vamos alcançar, uma coroa de glória. Eu não sei quem está aqui passando por um problema, mas Jesus Cristo, ele como sumo pastor, ele traz essa mensagem para o seu coração. Se você, uma ovelha que está desgarrada dos caminhos do Senhor, você possa refletir nessa mensagem, porque essa mensagem não é minha, eu apenas transmito aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você possa hoje se arrepender dos seus pecados e voltar para o aprisco, voltar para os caminhos do Senhor, porque o sumo pastor, ele está aqui, ele está te esperando você dizer: eu o aceito de volta. Faça como o filho pródigo, volte para casa, porque o filho pródigo, ele quis se aventurar, e nessa aventura o filho pródigo, ele padeceu, ele sofreu muito, comendo das bolotas dos porcos. Bolotas, trazendo para o português, significa lavagem. Irmãos, lavagem não é coisa boa. Lavagem não serve para a ovelha. A ovelha não merece comer lavagem. A ovelha merece comer do melhor, pastos verdes, porque só o nosso Deus, ele nos dá um pasto verde. Assim eu agradeço a oportunidade.